Você já ouviu a história sobre Ronald Reagan, o zelador que tinha 8 milhões de dólares economizados quando morreu em 2014? Sim, isto mesmo, você ouviu direito. Zelador. 8 milhões de dólares. E ele também não ganhou na loteria nem herdou o dinheiro. Ele simplesmente economizou consistentemente ao longo de sua vida. Enquanto deixa as maravilhas da capitalização fazerem o seu trabalho. A moral é que o seu comportamento com o dinheiro muitas vezes é mais importante do que o quão inteligente você é. Mesmo que você não tenha diploma de Harvard ou trabalhe em Wall Street. Você pode ficar rico apenas se comportando de maneira correta. Como diz Morgan Housel, o sucesso financeiro não é uma ciência exata. É uma habilidade suave, onde o modo como você se comporta é mais importante do que o que você sabe. Gaste seus próximos 10 a 15 minutos neste vídeo e você poderá se destacar na habilidade de investir. Este é um resumo dos 5 principais tópicos de A Psicologia do Dinheiro, de Morgan Housel. E este é o canal Ano Novo Vida Nova. Trazendo a você as melhores dicas e ferramentas para alcançar a liberdade financeira por meio de investimentos no mercado de ações. Pague o preço. Digamos que você queira um relógio novo e bonito. Você vai até a loja para conferir as ofertas, e está realmente atrás de algo que impressionará seus amigos e a adorável garota com quem você está namorando. Você agora tem uma escolha: pague pelo relógio ou roube e fuja porque você fez seu treino certo. Meu palpite é que você escolheria a opção número 1, não importa a sua capacidade física. Você pegaria seu cartão e passaria aquela coisa: faça a coisa certa. A questão é que você sabe que ter um relógio novo tem um preço, uma taxa. E acontece a mesma coisa com os investimentos, isso também tem um preço. Ao longo dos vídeos deste canal, existem algumas conclusões recorrentes sobre retornos elevados, sendo um deles um portfólio um tanto concentrado. Com Peter Lynch talvez sendo a exceção. O portfólio concentrado traz consigo uma característica para sua atuação. Será volátil. Este é o preço, a taxa, por ter retornos elevados no mercado de ações no longo prazo. Se você não tiver estômago para manter o rumo quando seu patrimônio líquido diminuírem, digamos, 20% durante uma única semana, já que 2 de suas principais participações reportam lucros trimestrais abaixo do que os analistas esperavam, não pretenda maximizar seus retornos, porque quanto maiores os retornos, maior será essa taxa. Digamos que há 10 anos você pudesse visualizar o futuro brilhante da Netflix. Você investiu uma grande parte do seu patrimônio líquido em ações. Bem, então você seria uma pessoa muito rica hoje. No entanto, você poderia pagar o preço dessa jornada? A Netflix, durante este período, teve muitas crises importantes. Você teria ficado parado naquele barco em 2011, quando a Netflix perdeu muitos clientes, e o preço das ações caiu 80% em relação ao seu pico durante os meses seguintes? Os retornos do seu portfólio seriam terríveis. O que você diria ao seu cônjuge e aos seus filhos? Você teria estômago para enfrentá-los sabendo que poderia ter colocado em risco o futuro deles? Você ainda acha que estar quase totalmente no Netflix é uma boa ideia? É claro que este é um exemplo extremo, mas mesmo que você tenha algo menos extremo do que uma abordagem de investimento completa da Netflix, você terá que pagar o preço da volatilidade. No entanto, digamos que você comprou um fundo de índice S&P 500 em 1980. Você ainda teria que enfrentar cerca de 13 anos combinados quando sua carteira de investimentos caísse 20% em relação ao seu máximo. E cerca de 8 meses, quando caiu 50%. Isso é difícil. Investir no mercado de ações é ótimo, pois permite a criação de riqueza como poucas outras opções. Mas não tente se enganar, isso não vem de graça. Todos os investidores experimentarão volatilidade, e você deve encarar isso como o preço a pagar por um futuro melhor. Nunca é o suficiente. É um fenômeno muito interessante que você pode entregar a alguém um bônus de 2 milhões e ele ficará bem até descobrir isso. A pessoa ao lado deles recebeu 2 milhões e ficará doente no ano seguinte.
O capitalismo é ótimo em fazer duas coisas, gerando riqueza e gerando inveja. O desejo de superar seus vizinhos, colegas e amigos, pode ajudar a energizar seu trabalho duro e se esforçar para realmente conseguir. E, claro, estar motivado para se tornar mais produtivo e realizar um trabalho significativo é uma coisa boa, mas a comparação social também pode fazer com que sintamos que nunca somos suficientes. Vejamos algumas estatísticas. Para pertencer ao grupo de 1% com maior renda no Brasil, você teria que ganhar algo em torno de R$ 276 mil por ano. Isso é o que ganha um médico altamente especializado, vamos chamá-lo de Alexandre, e por quase todos os padrões, Alexandre seria considerado rico. Ele pode se dar ao luxo de dirigir bons carros, tirar longas férias em países exóticos, talvez contratar alguém para fazer um trabalho que ele considera tedioso. Alexandre tem se sentido sobre si mesmo e o que ele conquistou financeiramente em sua vida. Bem, isso foi até ele comprar uma casa de praia, e percebeu que tinha Lucas como vizinho. Lucas pertence a 1% superior do 1%. Ele é CEO de uma grande empresa pública e ganha impressionantes R$ 10 milhões por ano. Agora, você esperaria que pelo menos Lucas ficasse satisfeito com suas conquistas financeiras, mas não. Esse cara era amigo de infância de Neymar Jr., e esse grande jogador de futebol é alguém que pertence a 1% do 1% do 1%. E bem, em comparação com a fortuna de Neymar Jr. de cerca de 4,2 bilhões de reais, o salário anual de Lucas de 10 milhões de reais de repente parece uma ninharia. Termina aqui? Bem, não importa. Por que Neymar ocasionalmente vai a festas com celebridades onde aparece um cara chamado Jorge Paulo Lemann? Jorge está no topo 1% do 1% do 1% do 1%. A fortuna de Jorge Paulo Lemann é avaliada em 15,8 bilhões de dólares. Sempre há um peixe maior. O tipo de inveja que surgiu de comparações deste tipo fez com que muitas pessoas cometessem coisas tolas ao longo da história. Alguns alavancaram seus portfólios ao máximo para subir para uma pirâmide mais alta, apenas para perder tudo e depois cometer suicídio. Alguns agiram com base em informações privilegiadas e perderam a reputação pessoal e mais tarde a sua liberdade quando forem para a prisão. Muitos abandonaram suas famílias, e como resultado, seus parceiros os abandonaram ou os traíram, ou ambos. Assistindo este canal e aprendendo como se tornar um investidor de sucesso, é provável que em algum momento você alcance um nível de liberdade financeira com que um cara comum só pode sonhar. Mas você precisa, em algum momento, aceitar que já basta. Não trocaremos algo que temos e precisamos por algo que não temos e não precisamos, mesmo que gostássemos de tê-lo. A loucura está nos olhos de quem vê. À primeira vista, parece que muitas pessoas fazem coisas malucas com o seu dinheiro. Alguns gastam quantias ridículas em itens ridículos, e outros escondem-no debaixo dos colchões. Mas o que devemos lembrar é que as pessoas vêm de origens diferentes, com infâncias diferentes, pais diferentes, experiências de vida diferentes e educações diferentes. Tudo isso resulta em diferentes perspectivas e valores. O que parece loucura para você pode fazer total sentido para mim. Morgan usa o exemplo dos bilhetes de loteria no livro. As famílias de renda mais baixa nos Estados Unidos gastam mais de $400 por ano na loteria. Isto é 4 vezes mais do que a média do grupo de rendimento mais elevado. Combine isso com o fato de que mais de 1/3 dos americanos não conseguem arranjar $400 para uma emergência. Essas pessoas gastam sua reserva de emergência em bilhetes de loteria? Parece loucura, não é? Mas, novamente, não temos a mesma perspectiva que os indivíduos. Tente ver da perspectiva deles. Eles vivem de salário em salário, com pouco espaço para economizar dinheiro, muitas vezes falta-lhes educação e, portanto, uma boa trajetória profissional. Eles não podem ter férias agradáveis ou um carro novo, e não conseguem fazer com que os filhos frequentem a faculdade sem uma montanha de dívidas. Jogar na loteria é a forma de aderir ao sonho que muitos de nós já vivemos. É por isso que eles compram mais bilhetes de loteria do que nós. Afinal,
Não é tão louco, talvez? Então, como isso faz de você um investidor melhor? Por um lado, ao reconhecer que somos diferentes, ficamos menos tentados a copiar uma carteira ou estratégia de investimentos o que não atende aos nossos próprios objetivos. Por exemplo, o nosso próprio perfil de risco pode ser superior ao de um bilionário, já que nosso foco está mais na parte de ficar rico, e não tanto sobre permanecer rico. Copiar o portfólio do bilionário pode não ser o ideal para seus objetivos. Reconhecer as diferenças também pode nos ajudar a dizer não mais facilmente aos investimentos que estão fora do nosso próprio círculo de competência. Veja o GameStop, por exemplo. Como não sou trader, não participei de forma alguma desse drama. Simplesmente não é minha carta para jogar. Compreender as perspectivas de diferentes pessoas, ou pelo menos que existem lentes diferentes para ver o mundo, irá ajudá-lo a entender melhor nossa sociedade e conduzi-lo no caminho que é seu. Esconde-esconde. O que a Grande Depressão, a Segunda Guerra Mundial, as crises financeiras e a Covid-19 têm em comum? Todos foram eventos que moldaram a nossa sociedade, tiveram enormes impactos nos mercados financeiros, e eles eram praticamente impossíveis de prever. Nassim Taleb, que é um dos meus autores favoritos, se referiria a esses eventos como cisnes negros. A definição de cisne negro é que 1. É uma exceção. Nada do que aconteceu antes pode apontar de forma convincente até mesmo para a possibilidade do evento. 2. Tem um impacto extremo. 3. Torna-se explicável após o fato. A natureza humana nos engana fazendo-nos acreditar que deveríamos ter sabido que isso aconteceria o tempo todo. Imagine que seja a Segunda-feira Negra de 1987. Como você reagiria se o mercado perdesse quase um quarto do seu valor em um dia? Você teria sido um dos indivíduos que gritou, "Venda"? Ou você teria sido capaz de resistir à tempestade, talvez colocando fichas adicionais que você manteve de lado? Aqui está um fato interessante. Se você investiu no índice S&P 500 há 20 anos, mas você perdeu os 4 dias de melhor desempenho do mercado de ações, você teria um retorno de 164% em vez de 291%. Essa é uma grande diferença. A moral desta lição é que é mais útil preparar-se, tanto mental quanto financeiramente, para um desastre que você não pode prever do que esperar ser capaz de reagir antes de todos os outros. Pare de ouvir projeções macro. As coisas que causarão grande medo entre a comunidade de investimentos no futuro são as coisas que provavelmente não serão previstas de qualquer maneira. A sedução do pessimismo. Se eu lhe desse um monte de razões pelas quais o mercado irá quebrar ainda este ano, mencionando a gigantesca dívida governamental dos Estados Unidos, que os cheques de estímulo podem levar ao retorno da inflação, e talvez algo sobre novas cepas da Covid-19, você provavelmente ficaria intrigado, e talvez acabemos com uma visão bastante negativa de onde nos encontramos neste momento no ciclo de mercado. Se eu lhe desse exemplos de por que as coisas provavelmente continuarão a melhorar, mostrando como a esperança de vida está a aumentar, como a energia sustentável está ficando mais barata ou como o poder da computação está explodindo, você provavelmente apenas encolheria os ombros e não pensaria duas vezes sobre isso. Todos sabemos que a pessoa pessimista parece muito inteligente, e o otimista parece ingênuo em comparação. Por que é que? Daniel Kahneman, autor de Pensando Rápido e Devagar, diz que a simetria em relação à perda e ouvir os pessimistas é um traço evolutivo. Quando diretamente comparados ou ponderados entre si, as perdas parecem maiores do que os ganhos. Organismos que tratam as ameaças como mais urgentes do que as oportunidades têm uma chance melhor de sobreviver e se reproduzir. Tendemos a ouvir os pessimistas com mais atenção, não apenas por razões evolutivas, mas também porque o progresso acontece muito mais lentamente do que os retrocessos. O progresso raramente acontece da noite para o dia, mas os retrocessos geralmente acontecem. Como as tragédias e os contratempos acontecem durante períodos de tempo muito mais curtos, é muito mais fácil criar uma história intrigante e convincente em torno disso, e assim recebe mais atenção. Para criar uma história otimista sobre o futuro, devemos olhar para horizontes temporais mais longos.
Isto muitas vezes se torna mais vago e menos dramático. Sabendo que talvez você fique mais fascinado por um pessimista, e menos por um otimista, talvez possa ajudá-lo a se tornar menos assimétrico em relação a isso no futuro. O mundo é melhor do que você pensa, como teria dito o sueco Hans Rosling. Então, você não vai ficar rico no mercado de ações sem pagar o preço da volatilidade. A inveja é o pior dos 7 pecados capitais. Nunca arrisque o que você tem e precisa pelo que você não tem e não precisa. Perspectivas diferentes fazem com que diferentes cursos de ação sejam razoáveis ou racionais. Em vez de tentar prever desastres, prepare-se mental e financeiramente para poder sobreviver a eles. E, tenha cuidado ao receber conselhos de investimento. Entenda que o pessimismo apela mais aos seus instintos de sobrevivência do que o otimismo. Por hoje foi isso, mas não só foi isso de Morgan Housel. Confira o livro, é uma verdadeira joia. Se gostou do vídeo, não se esqueça de deixar um like e se inscrever no canal para continuar recebendo conteúdo semelhante a esse. Obrigado por assistir e até o próximo.